E vou compartilhar a tela. E vamos aqui. Então, vou resolver aqui com vocês, exercício 1. Vou só pegar uma basezinha para facilitar a minha escrita. Então, exercício 1. O y aqui tem uma função y, que é igual a 4x mais 3x, 4x mais 3x ao quadrado, vezes um 6 menos 3x. Bom, então tá. Eu tenho essa função produto, eu vou aplicar a regra do produto, tá bem? Então, para aplicar a regra do produto, eu vou duplicar esse produto aqui, fazer uma soma aqui, ó, dupliquei. E para eu derivar esta função, eu vou então colocar que é a derivada deste primeiro termo e depois a derivada deste outro segundo termo. Tudo bem até aqui? Aplicação da regra do produto? Dupliquei e, olha, indiquei quais os termos que eu vou calcular a derivada. Nesse momento, eu vou calcular a derivada. Então, eu vou substituir esta derivada de 4x mais 3x ao quadrado, ó, vou tirar aqui esse indicador, porque eu já vou colocar o resultado. A derivada de 4x é 4. A derivada de 3x ao quadrado é 6x. Tirar. Isso é mais fácil. Desculpem. Vou apagar só esse expoente. Então, ficou 4 mais 6x. Agora, eu vou para o segundo. Eu mantenho esse termo e vou derivar o segundo. Então, eu vou tirar a linha, porque eu não estou mais agora deixando indicado. Eu vou pôr o resultado. Derivada de 6 é 0. Derivada de menos 3x é menos 3. Então, a derivada de tudo isso aqui deu menos 3, tá? Então, aqui já está derivado. Se aqui já está derivado, agora eu vou fazer a distributiva. Então, eu vou ver até aqui. Vejam se até aqui vocês conseguem chegar. Luciana, especificamente assim, nesse caso, tá? Eu gostaria que você olhasse e visse se até aqui correu bem. Compartilhar de novo. Eu tinha feito em tudo. A derivada de na segunda todos. linha que você fez. Ah. É. Ah, então já descobriu, olha, por isso que é interessante. Então, olha, aqui eu vou pôr só a derivada do primeiro e aqui só a derivada do segundo, tá? Eu duplico e calculo no primeiro eu ponho a derivada do primeiro e no segundo eu ponho a derivada do segundo. Então, já encontrou a dúvida, tá? A partir daqui, como você tinha falado que não era problema tanto na distributiva, eu imaginei que tinha que ser antes. Então, agora, só para terminar isso daqui, então, eu vou fazer a distributiva e aqui vai ficar 4, né? Vou fazer essa primeira aqui, 4 vezes 6 vai dar 24. 4 vezes menos 3x vai ficar menos
12x. 6x vezes 6 vai dar mais 36x. E 6x vezes menos 3, menos 18x ao quadrado. Então, agora sim a gente fez esses produtos. Aqui eu vou fazer do segundo, vai ficar só o menos 3, mais fácil ainda de fazer, né? Então, vai ficar menos 12x e depois menos também 9x ao quadrado, tá? A partir de agora, a gente pode agrupar esses termos semelhantes e aí eu vou, então, tirar esse... Quero tirar só o parênteses. Parênteses. Mas ele está muito chato, que ele não está tirando só o parênteses. Já sei o que eu vou fazer. Vou puxar aqui. Isso. Então, olha, nós vamos agrupar os termos semelhantes agora, tá? Eu vou começar, inclusive, com o termo em x ao quadrado. Então, vamos ver. Eu tenho x ao quadrado, menos 18 aqui, com menos 9 aqui. Então, eu vou ficar com menos 27x ao quadrado. Vamos ver o termo em x. Termo em x, eu tenho menos 12 aqui, com mais 36, que vai resultar 24x, com menos 12 aqui. Então, 24 menos 12 vai sobrar mais 12x. E termo independente, eu tenho só o 24. Então, confere o resultado com a resposta que foi colocada para vocês, tá bem? Bom, então, explicado aí que o probleminha estava na regra do produto mesmo. Atenção, então, que olha, a regra do produto, eu aplico a derivada, tá? No primeiro e depois a derivada no segundo. Eu não derivo os dois nas duas vezes. Fechou? Ah, tá. Fechou. Beleza? Ótimo. Então, gente, agora eu vou passar para a regra do produto, tá? A regra do da regra do produto eu vou passar para a regra do quociente. É que apareceu aqui que a Luciana estava falando. Você quer colocar mais alguma coisa, Lu? Não falei nada, não. Apareceu aqui uma Não. mensagenzinha. Bem, então vou voltar lá no material e a partir de agora trabalhar com vocês a regra do quociente. Bom, para quem entendeu a regra do produto, a regra do quociente vai ser bastante simples também, só que ela é mais trabalhosa. Gente, é preciso desvincular trabalhoso de difícil, tá? Então, difícil não, trabalhoso sim. Então, vejam, aqui nós estamos pensando em como derivar funções que são quocientes de outras duas funções. Então, eu tenho uma função f de x no numerador e tenho uma função g de x no denominador. Olha o exemplo 4. 1x menos 1 dividido por 2x mais 3. Então, como que eu vou derivar quando for um quociente? Essa altura, vocês já devem estar percebendo que não basta só o derivar de cima e o derivar de baixo, né? Como na derivada do produto não era só fazer o produto das derivadas. Então, aqui também não é o quociente das derivadas. A regrinha, ela é muito parecida com a regra do produto, só que ela tem uma divisão aqui pela de baixo ao quadrado. Então, vejam que a regra do quociente diz, para você derivar essa função, você vai fazer a derivada da de cima pela de baixo, menos a de cima pela derivada da de baixo. Até aí está bem parecido com a do produto. O que muda em relação à do produto? O sinal de menos.
Então, se fosse produto, nós só íamos ter a parte do numerador e com sinal de mais. Como é quociente, o sinal de mais ali vai trocar por sinal de menos, porque a derivada é de cima pelo de baixo, menos a de cima pela derivada da de baixo, dividida pela de baixo ao quadrado. Obviamente, aqui tem uma condição de existência que essa função de g de x, ela nunca vai poder ser zero. Ou seja, ela tem que, não pode zerar nunca o denominador de uma função. Então, para eu aplicar a regra do quociente aqui nesse exemplo, tá? Eu vou derivar a de cima, multiplicar pela de baixo, menos a de cima pela derivada da de baixo. E vou dividir por 2x mais 3 elevado ao quadrado. Quando vocês tiverem uma função quociente, antes de derivar, também olha para ver se não dá para simplificar essa função, para pôr em evidência. Tem vários macetezinhos que a gente já viu de reescrever função, que muitas vezes pode facilitar o processo da derivada do quociente, tá bem? Então, aqui, vou fazer esse exemplo 4 com a aplicação dessa regra. Então, aplicar a regra do quociente aqui eu vou primeiro colocar as funções, né? 2x mais 3, aqui x menos 1 e 2x mais 3. Aqui no meio é menos. Então, olhem só, aplicando a regra do quociente. Deixa aparecendo a regrinha aqui. A derivada do de cima, então pus a minha linha para indicar que eu tenho que derivar a de cima pela de baixo. Menos a de cima pela derivada da de baixo, deixei a linha para indicar aqui. E aqui, a de baixo, 2x mais 3, não vai ser derivada, vai ser só elevado ao quadrado. Então, apliquei a regrinha, escreve, tá? Então, duplica aqui, pondo as linhas nos lugares, e embaixo não é derivada, é a função elevada ao quadrado. Bem, agora eu vou derivar. Então, calcular a derivada é o conteúdo novo, né, do cálculo 2. O resto, aplicar a distributiva, agrupar termos semelhantes, trabalhar a expressão, a gente já está trabalhando desde o cálculo 1. Então, aqui, olha, vai sair a derivada, porque eu já vou pôr o resultado aqui da derivada de x menos 1. Derivada de x é 1, de menos 1 é 0. Então, a derivada de x menos 1 é 1. Aqui vai permanecer, eu não vou derivar esse termo, esse permanece. Menos. O primeiro termo vai permanecer, não estou derivando. A derivada, olha, a linha está no segundo, então vou derivar agora 2x mais 3. A derivada de 2x é 2. A derivada de 3 é 0. Então, vai ficar só 2. E embaixo permanece, vou deixar aqui o 2x mais 3 elevado ao quadrado, tá? Bom, aqui tá fácil de fazer a distributiva, porque é vezes 1 e aqui vezes 2, né? Então, 1 vezes 2x vai dar 2x, 1 vezes 3 vai dar ele mesmo. Agora, aqui, eu vou já fazer menos 2 vezes x menos 2x, né? Ou se vocês quiserem fazer separado e depois pôr o sinal, também pode. Deixa eu fazer aqui 2x menos 2, depois a gente troca o sinal. Sempre quando tem sinal negativo, é trabalhoso achar depois quando erra o sinal, né? Bom, então, olhem só, aqui eu já multiplicar por 1 é ele mesmo, aqui eu multipliquei o 2 pelo parênteses, mas deixei esse menos ainda aqui, tá bem? Então, aqui eu vou agora tirar esse parênteses daqui, né? Então, por que eu tive esse cuidado? Porque sempre, quando eu tenho um sinal de menos ali, eu vou trocar o sinal do que está dentro do parênteses, né? E a regrinha do quociente tem esse menos na regra. Então, muita atenção, porque o segundo termo sempre vai ser com o sinal trocado. Então, menos 2x vai ficar aqui,
mais 2, tá? Bem, agrupar os termos semelhantes agora ficou fácil. O 2x, ele vai cortar com o 2x, né? Sumiu, um anulou o outro. Mais 2x menos 2x, 0. 2 mais 3, 5. E embaixo eu vou permanecer dessa maneira. Não vou expandir, porque não há necessidade aqui, tá? A não ser que fosse possível simplificar. Então, me desculpem. Então, aqui, eu cheguei numa derivada e eu vou deixar indicado 2x mais 3 ao quadrado. Se quiserem expandir, pode expandir, mas não há necessidade, tá bem? Então, aplicamos a regra do quociente, derivada do de cima vezes o de baixo, menos o de cima pela derivada do de baixo, dividido pelo de baixo ao quadrado. Então, a derivada somente aqui no primeiro e no segundo. Professora, Pois não. por que troca o sinal ali? Troquei o sinal porque aqui é menos. Olha, aqui a regrinha do quociente, ela tem um sinal de menos na regra, certo? Então, aqui esse sinal de menos, ele vai sempre permanecer aqui. Então, eu tinha um menos aqui, mantive esse menos quando eu fui calcular a derivada, tá? Derivei o segundo, tá dentro do parênteses. Eu multipliquei o 2 aqui, mas eu mantive o menos ainda aqui. Eu só fiz esse produto de x menos 1 vezes 2, essa distributiva. E aí, eu tenho que trocar. Olha, agora eu vou tirar esse parênteses. Então, quando eu vou tirar o parênteses, esse menos aqui está me dizendo que eu tenho que fazer a regrinha de sinal. Ou seja, eu tenho que trocar o sinal do que está dentro do parênteses. Então, menos, porque aqui é como se tivesse um menos 1. Então, menos vezes 2x, menos 1 vezes 2x, vai dar menos 2x. Menos com menos, porque é um produto aqui, vai dar mais 2. Tá? Então, foi bom eu ter deixado em etapas. Então, cuidado que vocês vão ter esse sinal de menos na regra do quociente. Então, o que tiver aqui atrás do sinal de menos, quando for tirado o parênteses, tem que trocar o sinal. Era isso? Sim, obrigado. Obrigada eu. Ô, Vânia, Oi. a ordem ali, a derivada do primeiro, do de cima vezes o de baixo, sabe assim? Sim. Menos tal. A ordem influencia ou não? Influencia. Influencia. Tanto que aqui eu não tive que mudar o que o livro coloca, porque ele também coloca como, por causa do sinal de menos, tem que ser nessa ordem, não posso inverter essa ordem, não. Então, é a derivada do de cima pelo de baixo, menos a de cima pela derivada do de baixo, tá? É sempre nessa ordem. Até deixei escrito aqui, ó. A derivada da de cima vezes a de baixo, menos, deixa eu pôr esse menos em vermelho aqui também. Se fosse sinal de mais, como no produto, é comutativo. Então, a soma é comutativa, não tem problema a ordem, mas aqui, como é uma subtração, mesma coisa se falar 5 menos 3 é diferente de, né, menos 5 mais 3. Então, ali a ordem modifica. Então, tem o sinal de menos, cuidado na hora de tirar do parênteses. Fechou? Bom. Fechou, obrigado. Então, antes de fazer o de autoavaliação, vou chamar a atenção de vocês aqui do exemplo 7 que ele coloca, tá? Que muitas vezes reescrever a função vai facilitar enormemente o cálculo da derivada.
principalmente quando for um quociente. Então, vejam aqui o exemplo A, a função original, x² mais 3x dividido por 6. Assim, de cara, a gente pode pensar, é um quociente, está dividindo por 6. Mas, um olhar um pouquinho mais atento, dá para perceber que tudo isso está dividindo só 6, eu não tenho x aqui embaixo. Então, isso nada mais é do que um sexto que multiplica essa função. E aí eu caio na regrinha do múltiplo por constante. Né? Então, vejam que aqui, a partir do momento que vocês perceberem que isso daqui nada mais é do que um sexto vezes essa função, um sexto é uma constante, deixa, e eu derivo só o x² mais 3x. E a derivada do x² mais 3x é 2x mais 3. Tá bem? Então, reescrevi, derivei facinho de cabeça, né? 2x² mais 3x, a derivada é 2x mais 3. E aí, no final, se quiser, volta multiplicando um sexto pelos termos do parênteses. Então, 1/6 vezes 2x vai dar 2/6, que é 1/3 de x. 1/6 vezes 3 vai dar 3/6, que é 1/2. Então, olha o tanto que facilitou a vida da gente perceber que quando eu tenho aqui um denominador que é uma constante, eu posso puxar essa constante, né, multiplicando e facilitar enormemente meu caminho. O mesmo caso acontece no exemplo 7b. Observem que a gente tem aí um 5x² sobre 8. É uma fração, vou usar a regra do quociente. Sabe, é querer usar uma bomba para resolver matar a formiga? Bom, se bem que não deve, sei lá, não vou entrar nesse negócio de matar animais, né? Mas tira a parte, 5x² dividido por 8. Então, se eu perceber que isso é um 5/8 vezes x², meus problemas já se foram, porque é uma constante, 5/8, eu deixo ela separadinha, que está multiplicando um x², e eu vou derivar só o x², que a derivada de x² é 4x². E aí eu posso fazer agora, né, a simplificação, multiplicar os 5/8 por 4, vai dar 5 vezes 4, 20/8, ou então já corto aqui, simplifico o 4 com 8, né, que vai dar 2, 5/2 vezes x ao cubo. Tá? Bem, essa forma de reescrever a função, a gente já tem usado desde a aula passada. Então, muitas vezes é mais interessante você reescrever, você distribuir, você agrupar, você simplificar antes de calcular um limite ou uma derivada. O exemplo 7c também é outro bem interessante, porque observem que aqui, além do menos 3/7, então, menos 3/7, acho que já ficou claro ali no exemplo A e B, que uma constante no denominador eu posso colocar, né, isso em evidência, a parte ali, né? Perdão, pus aqui o menos 3/7 à parte, mas eu ainda posso pôr aqui um x em evidência. A hora que eu percebo que, olha, tem x que eu posso pôr em evidência e simplificar com um x do denominador, então eu posso reescrever esta função c, ó, menos 3/7, que multiplica. Aqui tinha um x em evidência que simplificou com esse x. E aí eu caio de novo numa constante que vai multiplicar uma função. E para eu derivar, eu reservo a constante e vou derivar só a função. E a derivada de 3 menos 2x vai ser 0 menos 2, que é menos 2. Aí, obviamente,
que eu posso apresentar o resultado numa forma mais simples, menos com menos dá mais, 3/7 vezes 2, 6/7. Por fim, o exemplo D, tá? É um quociente, mas é um quociente em que, vejam que eu não tenho aí uma função completa no numerador, né, e no denominador. Então, aqui a constante 9/5, acho que já está fácil de perceber, que dá para ela colocar aqui separadinho e usar a regra do múltiplo por constante. E esse x ao quadrado aqui, opa, é muito pouco para usar uma regra do produto. Eu posso reescrevê-lo no numerador como sendo x a menos 2. E aí vai ficar bem mais fácil de derivar. Porque o 9/5 já está aqui separadinho, eu vou derivar só o x elevado a menos 2. E a derivada de x a menos 2 é menos 2x a menos 3. Então, menos 2x a menos 3, e aí eu faço a simplificação para apresentar o resultado. Então, aqui mais com menos vai dar menos, 9/5 vezes 2 vai dar menos 18/5, e o x a menos 3, como o original, o x estava no denominador com expoente positivo, eu vou voltá-lo como um expoente positivo. Então, esse exemplo 7, ele mostra bem como o traquejo para perceber que dá para você reescrever a função numa outra forma, pode economizar muito na hora de você derivar a função, tá bem? Vânia, eu não percebi isso. Não tem problema, teu caminho vai ser mais longo. Cuidado, porque, né, quanto mais etapas, obviamente, mais chance de tropeço. Mas você vai chegar no mesmo resultado. Então, se você quiser aplicar a regra do quociente aqui, vai chegar no mesmo resultado. Tá? Em todos eles, você chega no mesmo resultado. Mas, se você conhece as regras, é isso que eu digo, se você conhece as regras, né, você se sente mais confortável de usar as regrinhas, de reescrever, você percebe que o caminho pode ser, tá? Tem vários atalhos ali para simplificar e agilizar a resolução do exercício, ok? Bom, esse autoavaliação aqui, ele, na verdade, devia estar para cá. Mas ok, gente, eu vou pôr aqui, vou pôr junto com os outros lá. Só que agora esse autoavaliação, eu vou fazer alguns junto com vocês, tá? Então, aqui eu tenho autoavaliação 4, 7 e 8. Bom, então vamos fazer aqui a derivada de x mais 4 dividido por 5x menos 2, tá bem? Então, vou pegar aqui uma base para eu fazer a derivada do quociente. Então, a primeira coisa, a regrinha do quociente vai me dizer, olha, escreva aí as duas funções, né? Aqui é minúsculo, x mais 4, aqui é 5x menos 2. X mais 4, 5x menos 2. Vejam que dá para eu aproveitar o que eu já fiz, porque a regra é sempre a mesma, né? 5x, só mudam aqui os valores da função. Então, aplicar a regra do quociente. Vejam aqui. Eu vou fazer o produto
do numerador pelo denominador, né? O de cima pelo de baixo, menos o de cima pelo de baixo, e eu vou pôr a derivada, ó, no primeiro e a derivada no segundo. E o de baixo sempre ao quadrado. Então, quase uma regra do produto com sinal de menos no meio, tá bem? Se eu apliquei essa regra do quociente, certo? Então, agora, na segunda linha, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a derivada do x mais 4 e calcular a derivada do 5x menos 2, que são as duas derivadas que estão indicadas, tá bem? Então, agora, nós vamos calcular a derivada. Então, aqui, a derivada de x mais 4, eu vou substituir derivada de x mais 4, vai dar 1. Derivada de x é 1, de 4 é 0, 1 mais 0, 1. E aqui, eu vou tirar a linha porque eu já derivei. Vou calcular a derivada do 5x menos 2. Derivada de 5x é 5. Derivada de menos 2, 0. 5 menos 0, 5. Vou tirar a linha porque eu já derivei. Então, vejam aqui. Coloquei a regrinha e encontrei a derivada do primeiro e a derivada do segundo. Bom, a partir de agora é fazer a distributiva, tá bem? Fazer a distributiva. Então, 1 vezes qualquer coisa é aquilo mesmo. Então, posso tirar um 1 aqui. Aqui eu vou fazer o x mais 4 vezes 5. Então, x vezes 5 vai ficar 5x. 4 vezes 5 vai ficar 20. Então, olha, eu estou fazendo passo a passo, tá? Exatamente por causa desse sinal de menos aqui. Então, fiz a distributiva 1 vezes qualquer coisa que deu aquilo, e aqui eu fiz a distributiva, mas ainda estou com sinal de menos aqui, tá ok? Então, agora eu vou reescrever essa, tirando do parênteses, tá bem? Então, vou tirar do parênteses aqui vai ficar o 5x menos 2. Eu posso tirar do parênteses tranquilo, porque, só que não por aqui na frente, né? Eu posso tirar do parênteses, porque não tem sinal de negativo, posso tirar direto. Agora, aqui, para eu tirar do parênteses, vejam que eu vou ter que trocar o sinal. Então, vai ficar menos 5x menos 20, tá? Então, esse menos, ele ficou tanto para o 5x como para o 20, porque os dois eram positivos, então, os dois eram positivos, então os dois agora vão ficar negativos, que é preciso trocar o sinal. Bom, tá fácil agora de agrupar os termos semelhantes. Agrupar os termos semelhantes. Então, eu vou agrupar 5x com menos 5x, eles se anularam. Menos 2 com menos 20 vai dar menos 22. E tá aqui a derivada, tá? Não tem mais, não preciso simplificar mais, já está numa forma, tá? Boa para apresentar como resposta. Então, cuidado aí com o sinalzinho de menos. Bom, nesse de autoavaliação 7,
Vejam que aqui... Aí, esse 5 não é. O autoavaliação 7, vejam que ele tem aqui a possibilidade de fazer uma reescrita como aquele exemplo 7, tá bem? Então, aqui nós não vamos precisar usar a regra do produto necessariamente. Vamos pensar como que a gente pode reescrever? Então, eu vou reescrever aqui. Vou fazer o A, tá? Reescrever a função. Então, aqui a minha função é a função y igual a x ao quadrado mais 4x x ao quadrado mais 4x dividido por 5. Então, como que eu posso reescrever isto, tá? Eu posso reescrever dizendo que isso é 1/5 que multiplica o x2 mais 4x, tá? A hora que eu perceber isso, então, eu realmente acabo escapando da regra do produto. Então, isso vai ser 1/5, vou reescrever isto. Uma fração aqui, 1/5 que multiplica o x2, 1/5 está multiplicando tudo. Então, o que eu fiz foi só, olha, tirar esse 5 daqui como 1/5 que multiplica isso. Agora, para derivar isso, aí fica bastante simples, porque a derivada pela regrinha do múltiplo por constante, a derivada, então, vai ser só a derivada do que está dentro. E a derivada aqui de x ao quadrado é 2x. A derivada de 4x é 4. E está derivado. Se quiser voltar como denominador em tudo, ok também, pode ser colocado. Mas não há necessidade. Se quiser aqui, pode reescrever que isto, então, é 2x mais 4 dividido por 5, tá? Então, vejam que a gente reescreveu e fez a derivada de uma forma mais fácil. O item B é mais simples ainda. É um 3/4 que multiplica a derivada de x à quarta. Se tiver um pouquinho de cuidado aí, faz de cabeça até. Mas se puser no papel, vai sair facinho, tá bem? Bom, e o autoavaliação 8, vejam só o que eles aprontaram aqui nesse exercício de autoavaliação 8. Tem produto e tem quociente. Então, eu queria aqui com vocês receber dicas de como a gente poderia derivar essa função. Se vocês têm, olha, eu tenho um produto no numerador e tenho um quociente. Com todas essas artimanhas, esses traquejos que a gente viu aí, esses jeitinhos que a gente está encontrando para facilitar encontrar a derivada, que sugestão vocês apresentam aí para a gente resolver esse exercício? Tem alguma sugestão para facilitar? Tem que ser separado. Poderia fazer a distributiva no numerador? Joia! Muito bom! Então, a gente faz a distributiva no numerador e daí a gente aplica a regra do produto, tá bem? Então, esse eu vou deixar com vocês agora, são 11h54. Para fazer a programação da aula, tá? A aula vai até 12h30, né?
Vocês fazendo esse exercício, eu pretendo aqui mostrar a aplicação da equação de uma reta tangente e da taxa de variação. Como que está o tempo de vocês aí? Vocês acham que vale a pena fazer essa autoavaliação agora ou vocês fazem depois e eu já passo para as aplicações? O que vocês preferem? Eu acho que pode passar. Porque Né? tem duas coisas ainda para passar, não tem? Tem. Então, eu vou deixar esse de autoavaliação Já são meio... para vocês fazerem, tá? Quem quiser, anota aí já. Mas vai estar no material também disponível, tá? Então,